Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Lucas 5:1. Não tem o negocinho? Não tem? Aleluia. Quando você lá estiver, dá um glória a Deus aí. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1 eu leio. A versão que eu estou lendo hoje é a King James. Está assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam, e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Eu leio também o Evangelho de João, no capítulo 21. João 21, verso 1. Amém? João 21, 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles encorajavam: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: Moços, tende aí alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus orientou-os: Lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: Trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro olhou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Vou parar por aqui. Amém? Eu quero conversar com vocês, irmãos, e o tema dessa minha reflexão de hoje é a seguinte: não pare.
Fala para esse irmão que está do lado, fala assim: irmão, não pare. Não pare. Eu estava orando pela igreja essa semana, em um dos meus momentos de intercessão, eu estava refletindo sobre a palavra e buscando em Deus uma direção. O que eu tinha que, para que lado eu tenho que ir, para que lado eu tenho que chamar a igreja, enfim, eu estava naquele momento reflexivo ali. Eu não lembro se foi terça ou quarta-feira, por ali. E eu falei: Senhor, eu tenho pregado muito sobre restauração de famílias, eu tenho pregado sobre restauração de casamento, sobre cura, paternidade. E agora? Para onde vamos? O Senhor, Ele disse claramente que nós deveremos continuar trabalhando para que as famílias fossem restauradas, e vamos continuar pregando sobre isso. Só que especificamente, esse final de semana, Ele disse para mim: é importante que você lembre o meu povo, que o processo, muitas vezes, custa muito. Lembre o meu povo, que nem sempre os milagres, eles são instantâneos. Lembre o meu povo, que cada um está vivendo um processo. Eu falei: amém, farei, mas onde o Senhor quer chegar? Ele falou ao meu coração: fala para o meu povo não parar. Irmão, não pare. Eu não sei em que estágio você está. Eu não sei qual fase da reconstrução a sua família se encontra. O que eu posso dizer para você aqui essa noite é: não pare. Não pare agora. Eu não sei o quanto você tem sido tocado aqui nos cultos, as mensagens, quanto tem falado com você. E talvez mexeu em áreas sensíveis da sua vida. O Senhor manda te dizer, mais uma vez, essa noite: não pare. Amém? Por que isso, pastor? Porque tem pessoas que já estão cansadas. Tem pessoas que já estão frustradas. Tem pessoas que estão vivendo o processo, estão vendo as coisas acontecer ao seu redor. Pessoas, famílias sendo restauradas, e com ela ainda não aconteceu aquilo que ela espera. Então elas estão sendo tentadas a desistir. Desistir do casamento, desistir da família. Irmão, não desista do seu casamento. Virou um alvoroço na sua vida, sabe por quê? Porque você talvez esteja sendo alinhado. Parece que está ruim. Muitas vezes Deus precisa abrir a ferida para depois tratar, para Ele mesmo fechar. Porque a ferida que está aberta na sua vida, ela criou apenas aquela casquinha. Só que por baixo ainda está muito infeccionado. Então o que Ele vai fazer? Ele vai abrir para desinfectar, para cicatrizar bem, para você ser curado. Então Ele vai mexer em áreas que parecia que já estavam acomodadas. Então vem um rebuliço de novo na sua vida, você se assusta, fala assim: eu não quero, vou desistir. Não pare. Em nome de Jesus. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu ministério, não desista da fé, não desista dos seus sonhos, não desista da sua caminhada com Deus. O céu continua bradando essa noite: volte para o mar. Meu irmão, a vitória, ela não pertence àqueles que começam. A vitória é para aqueles que permanecem. Todos nós temos noites difíceis. Não importa quantas noites difíceis você já teve. Não é para te desanimar, é para te alertar, meu irmão. Outras noites difíceis virão. Mas já passei por tantas, pastor. Agora minha vida está uma paz, meu casamento está restaurado, os meus filhos estão no caminho do Senhor. Eu preciso te dizer, meu irmão, noites difíceis virão. Até a volta de Cristo será assim. Noites que oramos e parece que nada acontece. Quem já? Só eu? Trabalhamos e não prosperamos.
lutamos, nada muda. Clamamos, chamamos, berramos, gritamos, e Deus aparentemente está em silêncio. Pedro, ele conhecia esse sentimento. Pedro, ele passou a noite inteira pescando, nada pegou. Frustração, cansaço, vergonha. Mas o mais perigoso nesse cenário não era a rede vazia. O mais perigoso era a vontade de parar. Preciso te alertar essa noite, meu irmão, o inimigo sabe. Se ele não conseguir destruir você, ele vai tentar cansar você. Porque pessoas cansadas tomam decisões precipitadas. Eu vou dizer de novo. Pessoas cansadas tomam decisões precipitadas. A gente que já está abandonando o mar, por causa de uma noite ruim, abandonando já. Mas presta atenção, meu irmão, Deus não define a tua história por uma estação de vício. Eu fiz algumas anotações aqui. Em primeiro lugar, não tome decisões permanentes em estações temporárias. Vou dizer de novo, não tome decisões permanentes em estações temporárias. O texto que nós lemos, Lucas, lá no versículo 5, capítulo 5, verso 5. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Pedro estava cansado, e o cansaço, esse cansaço, ele distorce a nossa visão. Quem está ferido, meu irmão, ele começa a pensar assim, ixi, não vale mais a pena. Não vale a pena continuar, já deu. É um ciclo. Agora a dificuldade virou ciclo, né? Eu acho que um ciclo está se fechando, por quê? Porque está difícil. Deus, eu acho que me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Do que adianta eu ficar orando, nada vai mudar mesmo? É com você que Deus está falando agora? Irmão, mas uma noite frustrada não vai anular a promessa eterna de Deus. Preciso te lembrar de Elias, texto de 1 Reis, ali no capítulo 19. Conta a história desse profeta, que foi usado muito por Deus, e depois de derrotar os profetas de Baal, esse mesmo homem ousado que desafiou todos aqueles profetas, mandou encharcar a eira lá e orou e falou para o Senhor, e o fogo desceu do céu. Esse mesmo homem corajoso, ousado, agora ele se vê num momento de fuga, de medo, e ele pede para morrer. Sim, o homem que enfrentou uma nação, agora ele queria desistir sozinho no deserto. Olha aqui para mim, irmão. Até homens e mulheres fortes se cansam. Homens e mulheres fortes também se cansam. E quando o cansaço chegar, talvez seja você que esteja cansado emocionalmente, esgotado ministerialmente, frustrado financeiramente, ferido familiarmente, mas Deus manda te dizer: não abandone no vale aquilo que Deus te entregou no monte. O desespero sempre tenta acelerar decisões que Deus mandou que nós suportássemos. Em segundo lugar, não pare, porque o lugar da sua frustração pode se tornar o lugar do seu milagre.
Eu creio nessa palavra. No versículo 4 de Lucas 5. Afaste-se, vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Mas eu estava lá agora. Volta lá e faz o que eu estou te mandando. Jesus manda Pedro voltar exatamente para o lugar onde ele fracassou. Isso confronta o nosso orgulho. Voltar para o lugar onde eu fracassei. Por que nos fere tanto? Por que nos aflige tanto? Porque nós queremos fugir. Isso é humano. Nós queremos fugir do lugar onde fomos feridos. O Senhor manda você de volta. Orgulho tem que ser dizimado. Deus, frequentemente, Ele manifesta a sua glória exatamente ali, no lugar onde você foi ferido, onde você foi confrontado, onde você viveu frustrações. Deus fala ali também. Ali foi o início. Lucas capítulo 5 relata o início de uma história, o início de uma caminhada de Pedro com Jesus. E Pedro caminhou com Jesus por 3 anos aproximadamente e viu tantos milagres. Viu Jesus operando grandes coisas, ouviu cada mensagem, uma mais poderosa que outra. Foi confrontado por Jesus muitas vezes, comeram juntos, dormiram no mesmo local, viveram experiências no monte em oração. Pedro viu o rosto de Jesus transfigurado, experiências tremendas com o Senhor. Acontece que o propósito de Jesus era morrer por nós, e Pedro em um dado momento falou: Senhor, não vai não. Ele ouviu da boca de Jesus: arreda-te, Satanás, para trás de mim. Porque Pedro, ele se confundiu ali e foi usado momentaneamente por Satanás para desviar Jesus do propósito. Jesus sabia que precisava morrer. Pedro queria tirar Jesus do caminho da cruz. Jesus falou assim: não afastarei do propósito. Era um amigo. Até amigo pode ser usado para desviar você do propósito. Fique atento à voz de Deus, não do amigo. Cuidado com amigos que trazem propostas que te afastam do propósito. E geralmente o propósito tem cruz. Outras coisas ele viveu. O fato é que Jesus foi para Jerusalém, ele foi entregue nas mãos dos malfeitores, julgado sumariamente. Jesus, sendo inocente, foi condenado, morto, sepultado. Pedro vivendo a frustração de ter negado Jesus, porque ele ouvira de Jesus que assim o faria. Na hora ele não acreditou, ele falou: eu sou macho, eu sou forte, Jesus, eu morreria contigo. Pedro, dá uma segurada, jogador. Você não sabe o que você está falando. Você ainda vai me negar? Falando que morreria comigo? Não, você vai me negar. Pedro negou, se lembrou da palavra de Jesus, entristeceu-se profundamente, arrependeu-se de ter negado o Cristo, o mesmo Cristo que ele tinha confessado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo que ele acabara de confessar, ele nega, envergonhado, entristecido, arrependido. Ele foge do seu chamado, ele foge do seu propósito, ele foge daquilo que Jesus tinha para a vida dele. Ele agora tinha experimentado algo com o Senhor, uma ordem ele tinha recebido de pescar homens para o reino, de ganhar almas, mas por conta de uma frustração, por conta de uma decepção, por conta de um erro, agora ele desiste do propósito, ele desiste do chamado, e agora ele quer voltar a fazer o que ele fazia antes do chamado.
Uma vez eu quase caí nessa. Quase caí nessa. Deus tinha me chamado. Eu tinha entendido, eu tinha obedecido. Estava vivendo. Vivendo pela fé. Pastoreando, sem salário, sem rendimento, sem promessa, sem nada. Só na fé. Trabalhando e trabalhando muito. Aqui nessa igreja. Não tinha salário, não tinha nada. Minha esposa acordava cedo para fazer pão, para eu vender. E assim nós estávamos equilibrando, orando muito. Todos os dias era um milagre. Todo dia era um milagre, todo dia era um milagre. Só que eu estava frustrado, cansado. Eu olhava para minha esposa, eu não conseguia pagar uma escova para ela. Eu não tinha dinheiro para pagar uma manicure. Eu não conseguia comprar uma roupa para minha esposa. Aí nesse dia aí, acho que ela não sabe disso. Mas naquele dia de manhã eu tinha aberto o guarda-roupa. E eu vi as roupas da minha esposa, tudo velhinha. Aquilo lá. Falei, cara, eu não consigo comprar uma roupa para minha esposa, velho. Aí à noite nós fomos orar. Eu falei para ela assim, eu falei, amor, eu vou voltar. Eu vou voltar a pescar. Eu vou distribuir meu currículo. Vou trabalhar. Vou procurar um emprego. Aí ela falou bem assim, e a promessa? E a palavra? E o que nós combinamos com Deus? Antes dela terminar de falar, eu já estava de joelho, pedindo perdão a Deus por ter cogitado desistir do chamado e voltar a trabalhar. Permaneci. O tempo passou, eu fui contratado por uma escola, por outra escola, nossa vida financeira começou a mudar. Daqui a pouquinho passei num concurso público e foi. Será que se eu tivesse conseguido um emprego, eu viveria tudo isso? Homem, jovem, solteiro, ore para Deus te dar uma mulher que te impulsiona. Uma mulher que faça você lembrar do seu chamado. Amém? Você que é casado, ore para que a sua esposa seja uma mulher que impulsiona o seu ministério. Amém? Glória a Deus. Esposa, fala para o seu marido, você que está aí perto, fala assim, ó, não desista. Fala para ele. Se você não pode falar aqui, irmã, você vai falar em casa. Quando você chega lá, fala assim para ele, ó, não desista. Quem está aqui comigo? Jesus manda Pedro voltar exatamente no lugar da sua frustração. Pedro volta a pescar agora, depois de ter negado a Jesus, de ter visto Jesus ser morto. Só que agora ele estava vivendo um estar assim, cara, e agora? Eu não tenho mais tempo nem de voltar lá e falar com ele, Jesus, me perdoa, porque ele morreu. Como que eu vou agora voltar atrás? Eu queria tanto voltar naquele tempo do ministério, o tempo que eu perdi ali. E se eu tivesse ficado com Jesus, sendo fiel? E se eu não negasse Jesus, só que agora eu não consigo mais? Então acabou para mim. Não tem mais esse negócio de ministério, não tem mais esse negócio de pescador de homem, não tem mais como alcançar vidas, acabou para mim. Vou voltar a pescar. Acontece que Jesus aparece novamente no mar. Olha aqui para mim, homem, mulher, por favor, ouça, abra o seu coração.
O Senhor Jesus foi atrás dele no lugar onde ele tentou voltar atrás. O Senhor estava naquele dia que você retrocedeu. Ele estava perto quando você chorou. Ele estava lá, talvez você não tenha se atentado, mas Jesus estava lá para dizer para você: não pare. Você ainda assim, por não ouvir o Senhor, você retrocedeu, mas Ele estava lá, como Ele está aqui nesse lugar hoje de novo, dizendo para você: não pare. Lembra de José? Ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi preso. Mas no Egito, lugar onde ele se tornou escravo, no lugar da dor, Deus o exaltou. Talvez a sua casa ou seu casamento esteja ferido, seu casamento abalado, seu ministério talvez esteja desacreditado, a sua mente está estafada, cansada, frustrada, sem expectativa, sem perspectiva de nada. É nesse cenário que Deus entra. Cenários quebrados, Ele entra e gera restauração. Quantos creem nessa palavra? Digam glória a Deus aí. Guarde isso no seu coração, meu irmão. A palavra do Senhor para você, profeta Joel, no capítulo 2, no verso 25, é para você. Agora, se você crê, você recebe. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, diz o Senhor para a Igreja Batista Morada. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha para mim, meu irmão, Deus não desperdiça dores. Ele transforma cenários de vergonha em plataforma de honra. Da basura e canta lá baixo. Em terceiro lugar, a obediência precisa ser maior do que o seu sentimento. Eu não estou sentindo. Obedeça. Mas eu estou sentindo dor. Obedeça. Ah, não está confortável. Obedeça. Ah, mas obedeça. Não tem mais. A palavra que Ele libera é eterna. A palavra do Senhor não volta para Ele vazia sem que antes se cumpra o propósito a qual foi designada. Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então, o Deus que falou com você um dia, o Deus que prometeu algo para você um dia, está esperando você ir até o final. A palavra dele não faz curva, a palavra dele não retrocede. Meu irmão, você não pode parar, você não pode desistir, porque a palavra dele já foi liberada a seu respeito. Você precisa continuar em obediência. Eu já falei sobre isso várias vezes, né? Eu recebo pessoas aqui, Deus falou que é nessa igreja. Amém, irmão? Então, chega aí. Passa uns dias, estou saindo. O que Deus falou? Não, Deus não... Falei, por que Deus é um Deus meio que esquisito? É um Deus esquizofrênico, porque Ele manda ficar e daqui a pouco já não é mais, é para outro lugar. Não estou entendendo esse Deus. Você falou comigo, irmão, que, pois é, já não é mais. Eu não entendo esse Deus. Eu acho que eu sou meio burro, sei lá, porque o Deus que manda, o Deus que desmanja, não é mais. Não é mais aqui mais, é outro lugar. O Deus manda ir para cá, de repente Ele fala, não, é para cá. Só começa e não termina. Aí eu vou para as escrituras, aquele começa a boa obra, ele termina, a palavra dele se cumpre. Aí as pessoas vão vivendo pela metade.
Aí, mas Deus, tá, irmão, mas pega isso que você está sentindo, pega isso que você está vendo, e enquadre na palavra, veja se encaixa. Irmão, se não encaixar na palavra, na Bíblia, não foi Deus, são suas emoções. Eu estou falando que eu pensei em desistir, quem está me entendendo? Minhas emoções estavam... Aí você volta para a palavra, Deus vai falar, Deus tem uma palavra para você de direção, em todas as áreas da sua vida. Se Ele plantou você num lugar, Ele espera o quê? Que você dê frutos. Frutos perecíveis, frutos que permanecem. Onde estão seus frutos? Preste atenção, eu vou dizer de novo, é o terceiro tópico. Obediência precisa ser maior que o seu sentimento. Não estou sentindo, não é para você sentir, é para você ouvir, crer e obedecer. Senhor, pescamos a noite toda, Lucas 5, lembra? O Senhor está... Jesus, o Senhor está mandando voltar lá, mas eu já pesquei a noite toda, eu estou cansado. Cadê o irmão? Irmão Valdes. Irmão, quantos anos de profissão? 18 anos. Eu acho que sabe pintar, não sabe? Uma casa, eu acho que sabe, né? Imagina eu chegando lá no serviço dele. Eu, veriano. Falei assim, Valdes, você preparou essa parede errada, cara. Ele vai olhar para mim assim. Jogou na onde? Irmão, eu não sei passar uma massa corrida, irmão. Quem está me entendendo? Tem os varões aqui do mutirão. Vamos arrumar uma salinha ali. Irmão, era uma salinha assim, ó. Aí compra gesso e não sei o que, e uns buracos na parede, né? Não, vamos passar um gesso. Irmão, antes de chegar com o gesso perto da parede, o gesso endurecia, jogava fora. Cara, já era meio-dia e pouco e não virava nada, aquela parede tudo... Senhor, e nós orando, intercedendo, porque não tinha pintura ali, irmão. O irmão Walter passou ali na frente, ninguém me convidou para um mutirão. Pois é, irmão, mas você quer ajudar, chega aí. Irmão, eu falei assim, está pronto? Eu falei, não está não. Não está, não é possível. Irmão, ele já tinha preparado a parede, já tinha pintado a parede. Eu falei, que é isso? Nós somos ruinzinhos mesmo? Era tipo isso, irmão. Jesus querendo ensinar Pedro a pescar. Jesus chegou lá assim, ó. Não sabe pescar não? Volta lá. Pedro, orgulhoso, ele poderia dizer isso, né? Já pegou pelo menos uma piabinha, Jesus? Um bagrezinho, já pegou um bagre? Pelo menos um bagre. Jesus, você não sabe nada de pescaria. Eu sou profissional. Eu tenho uma empresa de pesca. Então eu acho que eu conheço do riscado. Jesus, dá uma segurada aí, você não sabe de nada. Seria um absurdo o Pedro dizer isso para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Seria um absurdo? Você vê um Pedro audacioso, você ia estranhar ou não? Por que a gente faz isso com Jesus? Ele manda você perdoar, fala assim, não, Jesus, você não sabe de nada. De coração entendo eu. Porque ele manda interceder, você não intercede. Porque você acha que você conhece mais de intercessão que ele. Porque ele manda você pregar e você não prega. Por que ele manda você amar? Você fala assim, não, aquele ali está condenado, já vou entregar para Satanás. Ei, que lá não tem jeito, ó. Lavei minhas mãos. Então você conhece mais de alma do que o que criou a alma. Atenção, irmão. Nas nossas diárias, preste atenção. Se não é
é isso que nós fazemos. É exatamente isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Pedro não fez isso. Pedro falou bem assim: o senhor é carpinteiro, né? Eu sou dono de uma empresa de pesca. Lá não dá peixe. Mas o que Pedro fala? Mas sob a tua palavra. Eu não estou sentindo que lá vai dar peixe. Eu estou sentindo que está meio estranho. Eu estou sentindo que esse lugar aqui não é para mim. Eu estou sentindo que está meio esquisito. Mas sob a tua palavra permanecerei. Sob a tua palavra obedecerei. Senhor, eu não estou vendo nada. Esse pastor fica falando essas coisas, eu não estou entendendo. Mas sob a tua palavra eu vou obedecê-lo, porque eu acredito que foi o Senhor que me plantou aqui, não foi esse pastor. Então sob a tua palavra, Jesus, eu vou permanecer. E ele permaneceu. Vai trocar? Oi. Então dá retorno para mim aqui. Estou ouvindo mais de lá do que aqui. Quem está me entendendo? Pedro tinha experiência. Meu irmão, milagres começam onde a lógica termina. Quantos aqui sonham com a restauração, salvação de toda a sua família? Levanta a mão aqui. Você vai ter que parar de ser um pouco lógico. Você vai ter que começar a fazer umas loucuras santas aí. Mas esquisitice. Quem está me entendendo aqui? Não tinha lógica voltar para aquele ponto de pesca. Lembra de Naamã? Segundo Reis. Irmão, você conhece a história de Naamã? Ele chegou lá esperando ser recebido, né, com pompa e circunstância, porque ele era general de guerra, vitorioso. Era um cara proeminente na sociedade. Ele esperava pelo menos ser recebido. Ele já foi a contragosto procurar o profeta. Chegando lá, ele falou: tá bom, pelo menos o profeta vai me receber, já que eu sou uma autoridade. Ele chegou lá, o profeta nem quis recebê-lo. O profeta mandou um servo dele: vê lá o que esse cara quer. Ele já ficou ofendido aí. O recado que ele recebe é pior ainda. Mergulha 7 vezes lá, naquele rio. Nesse rio, da onde eu venho, tem rio melhor. Naquele lugar tem um ambiente melhor. Alguém chegou para Naamã e falou: Naamã, será que é difícil o que ele está pedindo para você? Cara, você já está aqui. Ele está pedindo uma coisa impossível para você. Ele está pedindo para você obedecer numa coisa simples. Meu irmão, presta atenção. Naamã quase perdeu a cura, porque a instrução que ele recebeu parecia simples demais. Não deve ser isso. Irmão, às vezes é uma devocional de 5 dias que Deus mandou o seu pastor te entregar. Só assim: daqui que vai sair a cura da minha família. Tinha que fazer um culto de libertação, luzes e uma devocional, e vai me libertar. Você está deixando de receber, irmão, porque você não obedece nas coisas simples. Eu não vou perguntar aqui quantos estão fazendo a devocional 5 dias na semana. Eu não vou perguntar aqui quantos estão participando da live. Não vou perguntar. Irmão, seja racional. Você acha que eu queria ficar acordando de madrugada? Vamos parar de glamorizar um negócio aqui, irmão. Eu não queria acordar de madrugada. Segunda-feira, geralmente, eu durmo lá. Segunda não, eu durmo terça.
2 da manhã, 1h30, 4 e pouco eu tenho que estar ligado já. Eu queria? Não, eu não queria. Mas sob a tua palavra. Tem uma palavra, irmão. Ah, Deus está provando o meu coração? Pode ser. Mas será que Ele não quer falar com você? Não, mas isso aí é só uma live. É só uma devocional de 5 dias que o pastor publica lá no grupo da igreja. Isso aí... Porque para curar minha família, vai ser uma reunião com o pastor, com sei lá o que, vai ter uma oração, um acompanhamento semanal, aí eu vou ser liberto. Não, meu irmão, você não cumpre as coisas simples. Naamã quase perdeu a cura, porque ele achou simples demais ter que mergulhar no rio, e não era com uma imposição de mãos, não, vai lá, mergulha lá. Ele rejeitou, o seu coração se fechou para uma ordem simples. Ele queria um acompanhamento, ele queria uma orientação, ele queria algo especial para ser curado. Não é na coisa especial que ele vai se manifestar. É na obediência simples. Quem não suporta processo, nunca viverá promessa. Irmão, vai ter momento que você vai orar sem sentir nada. Vai ter momento, irmão, que você vai ter que continuar servindo, mesmo cansado. Cadê o irmão Dagoberto? Orou por mim antes do culto. Irmão, eu vim porque eu precisava vir. Muita dor. Você não está entendendo? Muita dor. Dor, corpo moído, cabeça explodindo, dor na minha lombar, minha perna travada, muita dor. Você não sabe o que é essa dor. Quem tem lombalgia aí sabe. Eu não consegui ficar de pé. Eu queria deitar no meu chão lá, no chão do meu quarto, que é o lugar que eu gosto. Ficar lá. Tem dia, irmão, que você vai ter que servir assim. Ele orou por mim ali no início do culto. Ele repreendeu a dor. Eu estou sem dor. Eu cantei sem dor, estou pregando sem dor. Quem está me entendendo aqui? Mesmo cansado, irmão. Vai ter momentos que você vai ter que servir mesmo cansado. Olha aqui para mim, meu irmão. Permaneça fiel. Mesmo sem reconhecimento. Continue acreditando, mesmo sem sinais. Isso chama-se maturidade espiritual. Lembrei de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que eu não veja frutos, ainda que as pessoas estejam se rebelando, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, eu me alegrarei, porque não é pelo que eu sinto. A obediência, ela precisa ser maior do que o meu sentimento. Fé não é permanecer quando tudo dá certo, meu irmão. Isso não é fé. Fé é permanecer quando nada faz sentido. Não pare. Porque, quarto lugar, quem permanece verá a restauração. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo. Irmão, Gálatas, esse texto que eu acabei de mencionar é de Gálatas 6, verso 9. Perceba que ali tem
a seu tempo. Diga assim, a seu tempo. Falei essa frase, eu vou repetir aqui, irmão. Lá na conferência, no Retiro dos Homens, vou repetir aqui, meu irmão. Leva tempo para o de repente de Deus. Leva tempo para o de repente de Deus. Processo. As pessoas de fora vão olhar assim e falar assim, uai, do nada. Mudou sua vida do nada. Para quem está fora é do nada. Para quem está vivendo o processo. Mas guarde isso. E não nos cansemos. Ou seja, não pare, meu irmão. Porque a seu tempo, no tempo de Deus, você vai colher. Se você não parar, o texto fala, se não desfalecermos. Ou seja, se eu não parar, eu vou colher no tempo de Deus. Leva tempo para o de repente de Deus. O problema é que muitos desistem perto da colheita. Perto da colheita. Irmãos, quem já leu aqui o livro de Jó? Irmão, quantos capítulos o cara sofrendo. E quando ele está ruim, ainda aparece lá uns abençoados lá para ficar instigando ele e provocando ele, tirando ele do sério. Irmão, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 35. Irmão, lá no capítulo 42. E Deus mudou a sorte de Jó. Jó perdeu filho, perdeu bem, saúde, perdeu honra. Mas permaneceu. Meu irmão, o fim da história de Jó foi muito maior do que o início. Lembra da história de Pedro? Na primeira pesca maravilhosa, ele pegou um monte de peixe, que a rede estava rasgando, teve que chamar um parceiro para encher o barco do parceiro também. Ok. E na segunda pesca? O texto fala assim, ó, eram engraçado isso, eu acho fantástico isso, que o texto deixa clara a quantidade de peixe. Eram 153, só os graúdos, irmão. Eu fico imaginando que na primeira pesca, era só os fora de medida, enrosco, tudo misturado ali. Encheu a rede, estava rasgando, teve que encher o barco. Ok, mas era só peixinho. Irmão, na segunda pesca, só graúdo. Eu fico imaginando, quem já viu, eu sigo uns caras meio malucos aí, irmão. Os caras que pescam atum, já viu? Aí tem cada bitela, aí tem uns peixinhos assim, não, eu quero. Enche a rede daqueles peixinhos, não, joga fora, devolve. Eu quero os. Aí você quer exportação. Irmão, na segunda pesca só veio exportação. E um detalhe importante no texto, fala bem assim, ó, eram 153 peixes, graúdos, e a rede não rasgou. Quem está aqui? Vocês já pararam para pensar nisso? Já prestaram atenção nesse detalhe? Na primeira pesca, tinha volume. Peixe pequeno. E a rede não suportou. Quem está me entendendo? Na segunda pesca era só graúdo. E a rede estava firme. Na primeira pesca ele precisou de ajuda. Na segunda ele trouxe a rede para a praia. Meu irmão, preste atenção nisso. Pedro passou por um processo. Preste atenção. Preste atenção nisso. A diferença entre as duas pescas. Por que na segunda veio só peixe graúdo? Por que ele conseguiu levar para a areia? Meu irmão, a rede simboliza o caráter de Pedro. A rede representa a estrutura emocional dele. Olha aqui para mim, irmão. Você está pedindo há muito tempo uma pesca maravilhosa.
Sabe por que Deus ainda não te deu? Porque você não suportaria. O seu caráter não suporta um casamento agora. Suas emoções não estão prontas para um casamento. Quem está me entendendo? É por isso que Ele não deu. É por isso que o seu negócio não explodiu. Porque Ele não quer te perder. As redes, as tramas da rede do seu caráter, as tramas da rede das suas emoções, não suportariam 153 peixes graúdos. Quem está me entendendo? Aleluia. O que fazer, pastor? Persevere. Fica no lugar. Deus está te tratando, Ele te dará. Meu irmão, Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo, sendo rei. Tinha unção, tinha promessa. A promessa era verdadeira. Só que, meu irmão, o processo também. A promessa era verdadeira, mas o processo também. A sua permanência está construindo algo que você ainda não consegue ver. Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando nos seus filhos, Deus está trabalhando no seu emocional, Deus está trabalhando no seu profissional, Deus está trabalhando no seu ministério, Deus está trabalhando na sua fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, o segredo não é a pressa, não é a velocidade, o segredo é a constância. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quinto lugar, meu irmão, presta atenção, a salvação é para quem permanece até o fim. Mateus no capítulo 24, no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os dias atuais mostram algumas coisas estranhas. Pessoas que vêm para Jesus porque querem um benefício do Evangelho. Ô, fulano, o que tem lá na sua igreja? O que tem lá? Tem trabalho para os jovens? O que tem lá? Ô fulano, me dá o cardápio lá da sua igreja. Eu quero ver o que eu posso consumir lá. Ah, tem negócio para criança? Pô, legal. Tem negócio para adolescente, pré-adolescente. Tem negócio para os homens. Peraí, eu vou ali ver. Naquela outra igreja lá, vou ver o que tem lá. Ei, você não está decidindo o que você vai jantar? Você está decidindo onde você vai ser plantado para frutificar. Você tem que perguntar assim: ei, tem Bíblia na sua igreja? Bíblia, palavra. Tem Jesus, tem Espírito Santo. Não é programação. Tem pessoas que se aproximam do Evangelho pelos benefícios, querem as promessas sem processo, céu sem cruz, coroa sem permanência. Jesus, ele foi muito claro, meu irmão, a salvação pertence aos que permanecem até o fim. Mas naquele dia eu fui lá no culto e levantei a minha mão, ok, no outro dia permanece, no outro também, no outro, até a volta de Cristo. Lá no final, se você estiver em pé, se você permanecer, salvação. A salvação é para quem permanece até o fim. Quem permanecer, quem perseverar até o fim. Não é até o próximo culto, não é até a próxima conferência, é até o fim. Esse será salvo. O reino
Não é uma corrida de velocidade, quem chega primeiro, não. É uma caminhada de perseverança. Porque tem pessoas que começam bem, mas se esfriam, abandonam a fé, começam a negociar princípio, desistem da comunhão, perdem a sensibilidade espiritual. Meu irmão, o maior perigo não é apenas perder as coisas da terra, é perder a eternidade. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para quem é fiel, permanece fiel até a morte. Não é na sem vergonhice não. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu estou com Jesus, outro dia eu estou abraçando o capeta. Ser fiel até a morte. Irmão, pode esperar. Coroa da vida. Existe uma coroa para quem permanece fiel. A Bíblia não te chama apenas para você começar em Cristo. Chama você para não parar e permanecer nele. João 15, permanecer em mim. Aleluia. A salvação não é uma emoção instantânea, meu irmão, momentânea. Aquele culto, estava poderoso, eu sou salvo. Não, irmão, é uma vida contínua de fé, de perseverança, de fidelidade. 2 Timóteo no capítulo 2, verso 10. Demas me desamparou, amando o presente século. Meu irmão, Demas, ele caminhou com Paulo, ele viu milagres, ele participou da obra, mas em algum momento ele amou mais o mundo do que a presença de Deus. Nem todos que começam terminam, mas todos que permanecem receberão a recompensa. Quem crê nisso, diga amém. Hebreus 10:36, vocês vão precisar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, olha só, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Talvez, meu irmão, existam dias que você se sinta cansado espiritualmente, desanimado, a fé fraca, a caminhada, meu irmão, difícil, tentações terríveis, lutas constantes, mas não pare, permaneça. Olha aqui, o inferno, ele não se incomoda apenas com quem caiu. O inferno, ele trabalha para impedir quem está perto de chegar ao fim, de forma fiel. O céu, ele não celebra apenas quem começou a corrida, celebra quem guardou a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada ou reservada. A coroa, meu irmão, não é para os perfeitos, é para os perseverantes. Quem permanece em Cristo no fim, ou até o fim, permanecendo em Cristo até o fim, esse sim será salvo. Caminhando para o fim, em sexto lugar, saiba, meu irmão, que existem honras que só quem suportou o processo receberá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Há uma honra reservada para quem não parou. Pedro chorou, Pedro errou, Pedro negou Jesus, mas Pedro permaneceu. Em Atos 2 nós vamos ver Pedro restaurado, cheio do Espírito Santo, pregando para multidões, aleluia.
Paulo, ele foi perseguidor, ele foi preso depois, ele foi açoitado. Mesmo assim ele declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é sobre começar empolgado, meu irmão. Não é sobre voltar do retiro de homens incendiado, animado. Não é sobre isso. É sobre terminar fiel. Deus não está procurando os mais fortes. Deus está procurando os que continuam. Fique em pé, eu quero orar por você. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com a rede vazia, o coração doente, ferido, pensando em desistir do casamento, do ministério, da vida. Pensou em parar. A palavra de Deus é essa: não pare. Volte ao mar hoje, agora. Volte ao propósito. Ei, volte à vida de oração. Volte à presença de Deus. Volte ao altar. Volte a acreditar. Olha aqui para mim, meu irmão. Aquela noite não definiu o pescador que era Pedro. O fracasso não define o filho, a dor não define o futuro. Ainda existe mar, ainda existe propósito, ainda existe milagre disponível para você, meu irmão. Quem sabe você abandonou seus sonhos de um casamento, de uma vida familiar restaurada, de uma saúde plena, de um ministério frutífero. Talvez você esfriou espiritualmente. Talvez você parou de acreditar. Talvez você cansou de lutar pelo seu casamento. Talvez você cansou de lutar pela sua família. Talvez você cogitou o divórcio. Talvez você cansou do ministério. Você cansou da vida, meu irmão. Hoje o Espírito Santo está te chamando de volta. Pedro recebeu mais uma oportunidade. Assim como Pedro recebeu uma oportunidade, ele dá essa oportunidade para você também hoje. Porque, meu irmão, permanecer é o segredo. Permanecer é o segredo. E no reino, vence quem dura mais. Eu chamo você que quer orar por isso. Você que está cansado, desanimado, frustrado, pensou em parar. Deus te chama para o altar novamente. Deus te chama para o ministério novamente. Deus te chama para a oração novamente. Deus te chama para o secreto novamente. Você sabe que sua vida de oração está meia boca. Deus te chama novamente. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Eu já entreguei minha vida a Jesus, então sou salvo. Permaneça. Talvez hoje você tenha que voltar, então vem aqui à frente, vamos orar.